Boa tarde a todos. Estamos começando aqui mais um webinar. Esse aqui é muito especial, organizado pela ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, em parceria com a FEComércio de São Paulo. E o tema do nosso webinar aqui hoje é sobre o Marco Civil da Internet e a decisão recente, né, do Supremo Tribunal Federal de revisar, né, o artigo 19, artigo 21 e a questão da responsabilização por conteúdo de terceiros. Eu estou aqui já com os convidados, mas antes de eu anunciar os nossos convidados e palestrantes, falar um pouquinho da ABS. A ABS é uma associação brasileira, que vai fazer 40 anos no ano que vem, a gente está muito feliz, que tem mais de 2.000 empresas que ela representa no Brasil, majoritariamente empresas brasileiras, mas tem estrangeiras, das quais 77% são micro e pequenas empresas, que estão aí em 24 estados e no Distrito Federal. E eu fico muito feliz aqui também de estar com o chapéu, não só de presidente da ABS, como também pela FEComércio, do Conselho de Economia Digital e Inovação, da FEComércio de São Paulo, né? E aonde tem ali, ela tem uma base de 2 milhões de empresas que ela representa, e o SED, como a gente chama, que é o conselho, ele tem um grupo muito ativo de cerca de 100 empresas que pegam todo o ecossistema ali, sobretudo no comércio digital, logística, né, para a gente estar discutindo e aprimorando o ambiente de negócios aí no mundo digital. E hoje a gente tem esse prazer de estar aqui com quatro convidados, começando com o professor e muito conhecido Demi Guetzko. Um prazer tê-lo aqui, professor. A gente tem o Ronaldo Lemos, que eu acho que também dispensa, né, introdução, fundador do ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade, né? O Rony Venzoff, meu parceiro lá na FEComércio, consultor da FEComércio, sócio do VLK Advogados, e a minha colega aqui de ABS, a Daniela Caverne, que ela é diretora aqui da ABS, lidera um grupo de trabalho de privacidade e proteção de dados, e também é diretora aqui, minha colega na diretoria, sócia da EFCAM Advogados. Nosso tema, pessoal, começando aqui, é um tema que vem, e eu acho importante a gente contextualizar, e aí também é um pouco até de pretensão a minha, com o Demi, Ronaldo e Rony, contextualizar esse momento muito importante da sociedade, eu diria da democracia brasileira, que foi a Constituição do Marco Civil da Internet, que passou ali por 2 anos, né, de audiência pública, de 2009 a 2011, depois de 2011 até 2014, debates no Congresso Nacional, um debate plural, um debate muito intenso, né, com participação em diversas comissões, que né, foi, com muito debate, foi construído, sancionado em 2014, e desde então, né, tem sido construído ali, colocado sendo implementado, e é o que vem vigendo e constituindo os direitos e deveres do uso da internet. E aí a gente teve mais recentemente, na semana passada, todo o debate que teve a leitura de voto sobre a revisão, em especial, do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz respeito à responsabilização civil por conteúdo de terceiros, né, na internet. Então, foi na leitura de voto ainda, e aí também é importante a gente estar aqui, contar com os advogados para ajudar a gente também a entender o processo, como é que funciona o processo no STF, né, que eu imagino que ainda tem um processo mais para frente ainda, né, não foi publicado, né, a decisão final, e eles fazem uma alteração, né, no artigo 19 que prevê como exceção ali, né, ou seja, quer dizer, como a regra, a responsabilização teria que ser mediante uma ordem judicial. E isso foi alterado, né, você tinha a exceção, que era o artigo 21, que possibilitaria a responsabilização mediante uma ordem extrajudicial em casos de, né, compartilhamento de conteúdos sexuais, enfim, etc., mas era a exceção. Então, a gente teve uma série de desdobramentos desse debate, né, com a leitura do voto na semana passada, no qual a gente passou, né, boa parte de atividades, casos como
de crime, atos ilícitos, começaram a passar também para o âmbito do artigo 19. Então, a gente está aqui tentando, a ideia nossa nessa live, eu não vou também entrar muito no detalhe, mas a ideia nossa é ouvi-los, professor Demi, Ronaldo, Rony, e depois eu também tenho uma pergunta específica para a Daniela, no que diz respeito ao setor de software. Como é que vocês estão vendo todo esse processo, né, de constituição aí do Marco Civil na internet, do debate que o Supremo Tribunal Federal foi provocado, né, a gente tem que reconhecer, e o voto, né, a leitura de voto com esse encaminhamento para a decisão, como é que vocês veem isso da perspectiva dos impactos para a sociedade brasileira, de um lado, e os impactos para a economia digital, de outro? Então, aqui, sem mais delongas, vamos ouvir os nossos convidados. Eu passo a palavra, queria passar aqui para o professor Demi. Fica à vontade, professor, para fazer as suas contribuições. Muito bom. Obrigado aí pelo convite, obrigado por estarmos aí montando essa discussão. Eu vou fazer considerações genéricas, muito simples. Eu sou, evidentemente, da área de engenharia, eu trabalho no NIC-BR, então não tenho conhecimentos jurídicos para entrar no detalhe do que pode ou do que não pode ser feito nessa área, mas eu vou te dizer como é a partir da visão da internet, pelo menos da visão que eu tenho em relação à internet. Quer dizer, o CGI foi muito feliz em gerar um decálogo em 2009, ficou muito bem aceito internacionalmente. Na verdade, o Brasil, nesse aspecto, ele é muito bem visto internacionalmente, não só pela competência técnica do pessoal que trabalha aqui no BR e companhia, como também pela governança feita pelo CGI e pela legislação, que sempre foi considerada modelar, né? Tanto o Marco Civil, o decálogo que gerou o Marco Civil, e depois a LGPD, que veio complementar o Marco Civil, que também era uma aspiração antiga nossa que tivesse essa dupla proteção. Então, o que eu diria, olhando o que me espanta um pouco mais aí, que eu acho que seria digno de ser discutido com mais detalhe, em primeiro lugar, me parece que está sendo trazida de volta uma noção que é conhecida como Notice and Takedown, que foi bastante discutida na internet uns 15 anos atrás e foi derrubada pela comunidade da internet, que não queria esse negócio do Notice and Takedown. Nos Estados Unidos prevaleceu uma versão disso só para direitos autorais, quer dizer, se você notifica que algo que está sendo exibido tem direito autoral violado, eles eventualmente tiram, não tem em outras categorias. Isso em alguns lugares do mundo teve modulações, por exemplo, no Canadá, quando você notifica, eles repassam a notificação para o autor, para ver o que o autor acha ou deixa de achar. Pelo que eu entendi da atual posição, se bem que, de novo, eu não sei, isso não está sendo trocado um texto de lei, eu não sei como é que vai ser implementado esse negócio, mas está dito que com notificação o sujeito tem que tirar do ar, o que, como eu falei, em primeiro lugar, isso não digamos, o que estava ao gosto da comunidade internet 15 anos atrás, 10 anos atrás. Isso, de alguma forma, olhando de uma forma muito simplista, dá a impressão que você assume que o sujeito é culpado antes de qualquer coisa, em vez de assumir que é inocente. Quer dizer, dá para ver uma briga de tiradas do ar. Todos os brasileiros podem reclamar de alguma coisa e isso teria que ser levado em conta instantaneamente pelo pessoal que tem aquilo no ar. Então, esse é o primeiro ponto que eu levantaria. Existem mais alguns pontos que eu posso comentar mais para frente, mas de fato nós estamos recolocando em cena o Notice and Takedown, que foi discutido há muito tempo atrás e derrubado, agora volta redivivo, então não sei como isso vai ser visto. Eu acho que é uma coisa muito importante, o CG se debruçou bastante nisso, o Comitê Gestor, não dá para tratar as plataformas todas igual, as redes todas igualmente, né? E isso o próprio voto aí também deixa isso mais ou menos claro. Vocês mesmo comentaram que, por exemplo, essa sessão fechada de Zoom, evidentemente não vai ser culpa nem do Zoom, nem do YouTube, se a gente falar alguma bobagem, quer dizer, certamente não tem responsabilização nessa área. E isso é uma taxonomia, uma tipificação que tem que ser vista com cuidado, isso tem que ser visto com detalhe, porque você tem os provedores que nem sabem o que carregam, né? Alguns provedores de mensageria alegam com razão que não sabem o que carregam. Os geradores e provedores de e-mail também podem não saber o que carregam. E até em alguns casos é vedado que saibam o que carregam.
Em outros casos, a gente está querendo partir da hipótese que eles sabem o que carregam e deviam olhar o que carregam e tomar providência a respeito. Isso, daí, de novo, é algo que precisa ser definido claramente qual é o provedor, tem que saber o que carrega. Então, só para dar dois limites extremos, eu acho que certamente um provedor de e-mail não vai ser responsabilidade se eu mandar um e-mail ofensivo para alguém e de um provedor de mensageria. Um provedor que aceita conteúdo impulsionado. Aí eu faria analogia, talvez, com classificados de jornal e outras coisas do tipo. Certamente, se eu estou pedindo que algo seja enviado e que eu estou pagando por aquilo, quem aceitou o meu dinheiro e aceitou a mensagem sabe o que está sendo enviado. Então, esse é outro extremo. Então, existe um espectro amplo entre esses dois extremos. E eu diria que devíamos olhar isso com cuidado, e esse talvez seja o primeiro passo para discutir isso daí. Eu não sou nem a favor de que se blindem os intermediários de qualquer tipo, porque tem os que certamente têm parte no processo, tem os que de fato deveriam ser blindados porque não tem nada a ver com aquilo, e meu medo é que numa tentativa de resolver isso rapidamente, a gente acabe misturando alhos com bugalhos e gerando uma situação que é menos clara para a internet brasileira e tudo mais. Só para fazer um último comentário aí, existe um lugar no meio do texto dizendo que os provedores que têm ação no país precisariam fazer alguma coisa específica, ter representação. Isso é uma frase que, do ponto de vista da internet, eu não entendo. Quer dizer, para mim, qualquer sítio na internet é acessível por mim. Então, eu não sei o que significa o sujeito ter ação no Brasil. Quer dizer, claro, se ele tá fazendo campanha vendendo coisas, tal, não sei. Quer dizer, alguém precisaria definir o que é um sujeito ter ação no Brasil. Quer dizer, um site na Malásia certamente pode ser acessado. Um serviço qualquer que está na Turquia pode ser acessado. Então, a partir daí, ele tem presença no Brasil. O que que significa essa frase? É outro ponto que precisaria ser esclarecido. Mas começa por aí, a gente vai discutir depois com mais detalhes para frente aí. Obrigado. Excelente, professor Demi. Muito obrigado pelos comentários. Eu acho interessante a gente trazer sempre o tema que ali no Marco Civil da Internet você tem dois sujeitos, né? Provedor de conexão e o provedor de aplicação, né? Quando o senhor menciona os portais, os sites, é que tudo que a gente tem ali, seja um aplicativo, um portal, pode ser considerado, ou uma plataforma, né? Pode ser considerado um provedor de aplicação, né, professor? Então eu aproveito esse contexto aqui também e já passo a palavra também para o professor Ronaldo Lemos fazer as suas contribuições, professor. Obrigado, Andrei. Prazer imenso estar aqui com todo mundo nesse painel de discussão tão importante sobre um tema mais importante ainda, né? Um tema que toca a vida de milhões de pessoas aqui no Brasil, considerando que a decisão do Supremo ela tem repercussão geral, então ela é válida para todos os juízes, né, do país e para todos nós e para as plataformas. Então é uma decisão que tem força de lei. E aproveitando aqui para dar boa tarde, saudar todo mundo que está nos acompanhando, estamos aqui com casa cheia. Estou vendo aqui que tem mais de 130 pessoas aqui no Zoom falando com a gente, mais o pessoal aqui no YouTube. E estou de olho aqui nos comentários, tá, pessoal? Quem tiver comentários e quiser fazer observações no chat, eu estou aqui de olho tanto no chat do YouTube quanto do Zoom, tá? Bom, dito isso, quais são os pontos dessa decisão? Primeiro, que a gente trocou algo que era muito claro, muito objetivo, que era a regra do Marco Civil da Internet, por um regime de responsabilização que é confuso. Então, o Marco Civil ele tinha uma regra que foi debatida longamente, né? O professor Demi vai se lembrar disso, levou ao todo 7 anos para essa construção. Eu participei dela, né? Geri, inclusive, a consulta pública que levou à formulação desse ponto. Esse ponto do artigo 19 foi, de longe, o mais debatido do Marco Civil, e ele foi debatido por muito tempo e foi consensuado de forma que aquela regra criou o necessário equilíbrio entre a proteção de direitos, por um lado, e uma objetividade, uma supervisão do judiciário, por outro, né? Então, o Brasil operou nesses últimos 10 anos de Marco Civil com uma regra muito clara, né, de como é que você responsabiliza plataformas na rede. Então, o primeiro ponto é esse: a gente trocou uma coisa que é muito objetiva por algo que é confuso, que são 4
regimes distintos de responsabilização e que vamos precisar, né, de muita sabedoria para decidir, no caso concreto, qual regime se aplica ao quê, né? Porque a gente sabe que na vida as questões não são claras, elas muitas vezes têm interseções entre elas, e então, dependendo do regime, você cai num lugar ou cai em outro, tá? Então, essa falta de clareza me preocupa. Outro ponto que me preocupa é que o Supremo claramente mirou nas big techs, o que é legítimo, né? A gente sabe de todas as questões que a gente está vivendo no mundo contemporâneo, só que ele acertou na internet como um todo, porque regular big techs, eu acho que a matriz que o Supremo seguiu foi a matriz europeia. Ele pegou o que estava lá no DSA e na lei alemã, né, o NetzDG, e basicamente tentou criar uma versão brasileira desses dispositivos europeus. Claro que sem ter a oportunidade de detalhar como a lei europeia faz, né, de criar ali todos os itens, explicar o que está acontecendo. E nessa adaptação desses dispositivos europeus, esqueceu que na Europa tem uma distinção da responsabilidade que se aplica às big techs, que são definidas como VLOPs, né, Very Large Online Platforms, de a responsabilidade que se aplica a todo o resto. Então, a decisão do Supremo pega não só o Google, a Meta, a Amazon e todas as big techs, mas pega os pequenos fóruns, pega também as caixas de comentários de jornais, como a Folha, como o UOL, pega ali o pequeno operador de um servidor que está ali servindo conteúdo, seja de hospedagem ou seja lá o que for, o gestor de fóruns da internet pega o Reclame Aqui, o iFood, a OLX, ou seja, tudo está abrangido pela decisão do Supremo. Isso me preocupa também enormemente, né? Porque a decisão fala em algumas obrigações pesadas, como fazer relatórios anuais para que você seja avaliado enquanto cumprindo ali com os seus deveres de não falhar sistemicamente, né? Então, mostrar que você tem uma taxa de adesão a cumprimento de notificações e que você está patrulhando e moderando determinados tipos de conteúdo. Então, isso vai valer para todo mundo, a não ser que haja uma distinção sobre isso em sede de embargos de declaração, que eu imagino que vão pipocar na decisão do Supremo, né? Mas o que temos até agora não faz qualquer tipo de distinção quanto a isso. Então, é uma decisão que me preocupa. E o último ponto, antes que eu encerre essa primeira contribuição, é que o meu temor é que a decisão vai levar a uma remoção massiva de conteúdos, tá? Por quê? Porque ela coloca as plataformas, como a gente está falando, grandes e pequenas, numa situação em que, se você for simplesmente notificado, como o professor Demi falou, por uma notificação informal, né? Não precisa ser registrado em cartório nem nada, pelo contrário, as plataformas vão ter que criar canais para receber essas notificações, e você disser lá que está acontecendo algum crime na plataforma, de qualquer natureza, ela tem que tirar o conteúdo do ar. Então, o Supremo tinha um caminho, que na minha visão era o caminho correto, que era de tipificar dentro do artigo 21 do Código Civil, que é aquele artigo que promove a remoção imediata e obrigatória, né, de determinados conteúdos que são objetivos, né, no caso do Marco Civil, era pornografia de vingança. Então, o Supremo poderia, e fez isso, que é elencar alguns tipos de conteúdos que tem que ter remoção imediata. Então, ataques por exemplo, colocar em risco crianças e adolescentes, a questão de ataques contra mulheres, questões de racismo, incitação à violência. Então, esse tipo de conteúdo está certo, está totalmente condizente, inclusive com as regras internacionais de direitos humanos, que ele seja severamente regulados, né, esses conteúdos, para que eles saiam
do ar assim que eles apareçam. Agora, o Supremo ele foi muito além, né? Eu acho que esse era o ponto nevrálgico, né, que a gente precisava regular, e o Supremo acabou indo muito além dessa regulação e acabou adotando a regra de que, para qualquer crime, você, com uma mera notificação, a plataforma é obrigada a tirar o conteúdo do ar. E se não retirar, ela é corresponsabilizada. E se ela não retirar várias vezes, ela ainda tem uma responsabilidade sistêmica, né? Você tem duas responsabilidades, uma por não ter retirado e uma que é pelo pacote inteiro de quantas vezes você falhou em não retirar, tá? Agora, pessoal, o Código Penal ele é extremamente extenso, né? Então, apesar do Supremo ter dito que crimes contra a honra ainda se aplica ao artigo 19 tradicional, né, que depende de uma ordem judicial, para todos os outros crimes não precisa de ordem judicial, basta a mera notificação. Então, por exemplo, apologia ao crime, né? A gente sabe que a luta no Brasil pela questão de legalização pelo uso, por exemplo, de maconha, esse tipo de coisa, começou com a defesa disso pública, inclusive nas redes sociais, de que o Brasil deveria rediscutir os limites, né, de porte de maconha, assim por diante. Isso poderia ter sido considerado na raiz ali apologia ao crime. Então, bastaria você notificar o provedor e aquele conteúdo inteiro sendo removido, porque violaria o artigo do Código Penal que trata disso. Aí, questão, por exemplo, do desacato, outro crime previsto no Código Penal, que é você desacatar funcionário público. Então, eu sou um jornalista, vou lá e falo que um determinado servidor público está envolvido em corrupção. Esse é o meu papel como jornalista investigativo. O jornalista vai falar: não, você está me desacatando. Imagina, isso não é crime contra a honra, isso aqui é desacato puro e simples. Então, eu colocaria nesse pacote também crimes de extorsão e vários outros crimes do Código Penal que não estão necessariamente ali na coluna de crimes contra a honra, que vão poder ser utilizados, pessoal, para remover basicamente qualquer tipo de conteúdo, inclusive conteúdos que são totalmente legítimos, que a sociedade precisa discutir. Então, Andrei, isso me preocupa muito, tá? Eu vou encerrar por aqui, mas eu acho que a gente tomou uma decisão exorbitante, que deveria ter sido tomado por lei e não por decisão judicial, e que eu acho que a gente vai enfrentar problemas severos com relação a essa decisão no futuro, tá? Então, eu paro por aqui, depois a gente volta para discutir. Não, excelente, Ronaldo, muito obrigado. E esse é um pouco, a gente lida com, na associação, né? Eu imagino, vocês também estão acostumados, a gente lida muito com processo legislativo, né? E vocês participaram aí, tanto o Demi, o Ronaldo, quanto o Rony, da construção do Marco Civil da Internet e de outros marcos, né? Onde você tem um projeto de lei que passa por uma comissão, por outra, sai de uma casa, vai para outra casa, né? Se vem do executivo, tem uma análise de impacto regulatório, né, para você ver, né, o tamanho daquele impacto na economia, nos diferentes setores, né, na sociedade. E aí depois você, em uma vez passado aquele projeto, né, você ainda tem a possibilidade de ter um veto presidencial, né, e por aí vai. Mas nesse caso, infelizmente, parece que não é o caso, né? Então, eu vou passar aqui também para o Rony Benzoff poder também fazer a sua. Já boa tarde, já quase boa noite. São Paulo já está escuro, né? Nesse inverno. Boa tarde, Rony. Fica à vontade de fazer trazer suas primeiras contribuições. Obrigado, André. Estamos super contentes em promover essa live via FEComércio e Abis. Também agradecer ao professor Demi, professor Ronaldo, Dani, todos que estão aqui nos acompanhando. Enfim, acho que é um momento muito especial e de muito debate. A gente precisa desse debate porque, como foi comentado tanto pelo professor Demi como com o Ronaldo, eu sempre defendi a mudança desse modelo. Eu acho que a gente estava num momento de mudança desse modelo, mas eu estou bastante preocupado com os efeitos colaterais da decisão do STF, né? Acho que a gente teve um modelo inicial muito importante para o Brasil, oriundo de todas as discussões de quando se originou a internet comercial,
no mundo, lá do CDA dos Estados Unidos, em 1996, da Declaração de Independência do John Perry Barlow, em relação à isenção dos intermediários de responsabilidade em razão do conteúdo, né? Então, o modelo do Marco Civil é derivado dessas discussões todas, e o artigo 19 foi super relevante nesse sentido, trazendo essa regra, né? Que a regra é que a responsabilidade civil ela só pode decorrer do descumprimento de ordem judicial, com essas exceções que foram ditas, pornografia não autorizada e direitos autorais, né? Para essas exceções, bastaria uma ciência extrajudicial para começar a prevalecer a responsabilidade civil. E assim como o Ronaldo comentou, eu defendi, inclusive, numa sustentação oral, nesse julgamento do STF, que apenas fosse estendido esse rol de exceções, a extensão da pornografia não autorizada e de direitos autorais, para essas questões mais objetivas que o Ronaldo colocou, como crimes de terrorismo, crimes de racismo. Nesse sentido, eu acho que o STF teria agido de forma bastante coerente em relação ao julgamento em si, mas eu acho que o julgamento que nós tivemos, ele extrapolou, e eu vou comentar aqui 5 pontos que se misturam um pouco com o que o professor Demi disse, e também que o Ronaldo já trouxe. Esse primeiro ponto de a quem se aplica, né, o que nós estamos discutindo aqui, que o Ronaldo comentou, não somente às Big Techs, mas também a pequenas e médias empresas, e a todo e qualquer serviço online, com algumas exceções que o STF colocou. Mas acho que isso é importante. Provedor de aplicação não é somente rede social, é qualquer tipo de serviço que esteja conectado na internet, né? E o Ronaldo comentou, tanto o GSA lá na União Europeia, como a lei da Alemanha, o GSA fala em 45 milhões de usuários mensais na União Europeia. A lei da Alemanha fala em 2 milhões de usuários registrados no país, né? Ou seja, a aplicação ela é bastante limitada. E tem mais um ponto super relevante dessa limitação, que a aplicação dessas legislações lá fora não é caso a caso, não é pontualmente, ou seja, neste caso você foi notificado, você não retirou e por isso você vai ser responsabilizado. É uma questão de uma avaliação de reiterações e de risco sistêmico em relação ao descumprimento que pode motivar sanções. Ou seja, isso tem um efeito bastante diferente de uma forma geral. E acho que é importante lembrar que o Marco Civil, ele traz um princípio que é muito relevante, que é do artigo 3º, que é a responsabilização dos agentes de acordo com as suas atividades, né? Ou seja, até quando a gente olha para um ambiente de marketplace que está contemplada nessa decisão, dentro do marketplace a gente tem inúmeros tipos de serviços diferentes. Tem serviço clássico de intermediação de compra e venda, mas tem uma logística integrada, que é o serviço completo ali, tem soluções que são de white label, tem meios de pagamento, tem impulsionamento de publicidade, ou seja, existe uma variedade enorme de situações em que a gente não poderia colocar tudo na mesma questão para este tipo de decisão. Sem dúvida, isso é um papel do legislativo, avaliar todas essas ramificações que tem dentro das aplicações de internet, né? E esse ponto da responsabilização civil caso a caso, né, é muito relevante nesse contexto, como o Ronaldo comentou, porque na prática o STF ele subverteu a regra, né? Agora a exceção passa a ser regra, com exceção de crimes contra a honra. Essa é a única exceção ali que o STF coloca, que prevalece ainda o antigo artigo 19. Mas além de qualquer crime que o Ronaldo já comentou, o STF fala também de qualquer ato ilícito, crime ou ato ilícito. Ou seja, a partir do momento em que um intermediário recebe uma notificação extrajudicial, com exceção de crime contra a honra, ele passa a ser responsável civilmente, se não agir diligentemente para sua remoção, para qualquer tipo de ato ilícito. Então, além dos ótimos exemplos que o Ronaldo já trouxe, imagina só uma violação de marca, que não está dentro da violação de direitos autorais e não está dentro da exceção de crime contra a honra. Uma violação de marca pode trazer um subjetivismo enorme, por exemplo, que de repente pode motivar esse tipo de remoção. Então, eu também tenho um receio de uma remoção em massa com medo de responsabilização, é chamado de chilling effect, né, esse tipo de situação, e mais, a questão da judicialização em massa. Ou seja, se também não houver uma diligência, tudo vai ser levado para o judiciário nesse tipo de situação. Outro ponto importante aqui, que é, embora o STF fale não há responsabilidade objetiva, e aqui, para quem não é da área jurídica, a responsabilidade objetiva é que independe de culpa.
independe de negligência, imprudência e perícia, e o STF fala não há responsabilidade objetiva, ele traz a presunção de responsabilidade para alguns casos, como, por exemplo, anúncios, impulsionamento pagos e rede artificial de distribuição, né? Então, quando a gente fala do mercado de publicidade digital, por exemplo, plataformas que automatizam compra e exibição de anúncios, elas podem ser responsabilizadas pelo conteúdo de anúncios de terceiros. Ou, eventualmente, um criador que impulsiona um vídeo com opinião uma controversa. A plataforma ela pode ser considerada responsável ex ante em relação a essa questão, mesmo sem ter uma participação editorial, porque nesse tipo de responsabilidade por qualquer anúncio, impulsionamento pago e também rede artificial de distribuição, você tem uma presunção, né? E essa presunção dá a entender que seria uma responsabilidade que beira a responsabilidade objetiva, né? Que é um ponto também aqui muito preocupante sobre como que vai funcionar agora todo o sistema de publicidade digital no Brasil com esse tipo de discussão, principalmente para anúncios e impulsionamento pagos de uma forma geral, né? O quarto item aqui que causa preocupação e que o professor Demi comentou rapidamente é que a decisão também determina que todos os provedores com atuação no Brasil estabeleçam sede e representação legal no país, com plenos poderes para cumprir o que está previsto na decisão, né? E isso, e o Ronaldo lembra bem dessa discussão, isso foi uma discussão do Marco Civil da Internet, né? E isso saiu do Marco Civil da Internet, por quê? Porque o Marco Civil da Internet ele trouxe a obrigação de se cumprir a legislação brasileira a partir do momento que você explora o mercado brasileiro. Mas isso não significa que você tem que replicar um data center no Brasil e não significa que você tem que estabelecer uma sede no Brasil ou um representante legal no país, né? Ou seja, já há o dever de cumprimento da legislação local aqui no Brasil, independentemente de se ter sede filial no Brasil ou não. E aí, eu lembro bem da LGPD nesse tipo de situação, né? E até conversando aqui com o meu sócio Caio, ele lembrou do artigo 61 da LGPD. O artigo 61 da LGPD fala: a empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nessa lei, independentemente de procuração ou de disposição legal ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Ou seja, vejam só como até a LGPD é mais light nesse tipo de questão. E qual que é o grande problema? Imagina só, qualquer tipo de serviço digital, que é uma aplicação de internet, de repente vai pensar em explorar o mercado brasileiro. Opa, peraí, eu preciso instalar alguém ali com representação legal ali. E eu não estou falando aqui que essas empresas que querem explorar o mercado brasileiro não têm que cumprir a legislação brasileira. Claro que tem que cumprir a legislação brasileira, mas a obrigação de você ter que estabelecer uma sede e representante legal no país, ela pode ser excessiva e afastar aqui questões relacionadas a serviços digitais de uma forma geral. E por último, aqui o quinto ponto, né? Os provedores poderão ser responsabilizados por não promoverem a indisponibilização imediata, que é o chamado dever de cuidado por falha sistêmica para crimes graves, né? E esses crimes, como o Ronaldo comentou, eles são listados taxativamente. Um desses crimes está previsto como atos antidemocráticos, né? Ou seja, nesses casos, a existência isolada de um conteúdo ilícito não vai ser suficiente para ensejar a responsabilidade, mas apenas nessas questões de falha sistêmica. Esse dever de cuidado em outras legislações normalmente exigem um órgão regulador para avaliar isso. Se está tendo uma falha sistêmica ou se não está tendo uma falha sistêmica, em quais circunstâncias. Ou seja, isso pode ser inócuo ou contraproducente nesse tipo de situação. Então, só para finalizar aqui minhas considerações iniciais, eu acho que existem pontos positivos na decisão que estão muito relacionados ao enfrentamento e o combate ao discurso muito nocivo, um discurso de ódio, para questões que seriam mais objetivas. E o STF deveria ter parado nessas exceções para questões mais objetivas, alargando aquele artigo 21. Eu acho que desse formato que o STF tomou a decisão, eu acho que a gente corre bastante risco aí com todos esses pontos que a gente comentou e que são pontos que merecem debate, mas o lugar desse debate é no legislativo e não por meio dessa decisão que foi tomada. Enfim, acho que essas são minhas considerações iniciais, André. Obrigado por enquanto.
Não, excelente, Rony. E você traz um ponto muito preocupante que é esse da representação, que é o acesso à tecnologia, né? Na medida, por exemplo, um software, uma aplicação que é um software como serviço, para você ter acesso, o cara necessariamente ele só vai poder vender aquele software como serviço aqui se ele tiver o representante, né? Se tiver, entendo eu, a questão do conteúdo por terceiro, né? Mas é algo que você levanta no radar. E eu entrei aqui nesse ponto do software como serviço, que eu entendo que acaba sendo como uma aplicação de internet. O software instalado ali na caixinha, no computador, está estanque, não necessariamente passa pela internet, mas o como serviço passa pela internet, é uma aplicação. Então, aí aproveito já aqui, dando, né, as boas-vindas à minha colega Daniela Caverni, para perguntar para você, Daniela, como é que você está vendo esse processo? Você chegou a se debruçar também nessa questão, como é que isso pode afetar o software como serviço? Oi, Andrei. Prazer. Prazer, Rony, Demi, Ronaldo. A gente está aqui juntos debatendo esse tema extremamente importante, relevante, urgente na sociedade brasileira. Agradecer o convite para falarmos sobre o tema e estarmos mais uma vez juntos. Eu vou tentar, gente, eu não vou voltar nas questões jurídicas todas que o Ronaldo e o Rony brilhantemente já trouxeram aqui para gente, mas eu vou tentar me debruçar um pouquinho nas questões técnicas, nos impactos técnicos para os softwares, né? O que isso trouxe de fato tecnicamente para essas empresas? A gente traz aqui um monte de questões super importantes e relevantes que para cumprir com todas essas obrigações e as consequências de possíveis responsabilizações, essas empresas todas, e aí a gente está falando das Big Techs, como bem disse o Ronaldo, mirou-se nas Big Techs, mas a gente tem uma gama enorme de empresas aqui que estão diretamente sendo atingidas por essa decisão. Então, a gente está falando das Big Techs, mas a gente está falando de várias médias empresas e muitas pequenas empresas que têm aplicações aí rodando no mercado. E o que trouxe objetivamente para todas essas empresas é uma pressão técnica enorme, porque a partir do momento que essas empresas passam a ter a obrigação de moderação do conteúdo, elas precisam implementar uma série de novas medidas técnicas que não existiam antes, ou existiam de forma mais precária, eu diria, antes dessa decisão. Então, agora, as empresas, como as atuais, né, moderadoras dos conteúdos, porque antes a gente, obviamente, pelo artigo 19, a gente dependia diretamente dessa moderação do judiciário, quem dizia, não que elas não tivessem responsabilidade, mas a decisão de remover ou manter um conteúdo era passado pela moderação do Poder Judiciário. Com essa nova decisão, essa moderação passa a ser uma responsabilidade das aplicações, e aí com isso elas precisam rapidamente investir em medidas técnicas proativas para fazer principalmente essa moderação. E aí a gente está falando de uma implantação aí de IA, de filtros, de análises preditivas, coisas que provavelmente as menores já não tinham, mas agora precisam correr para desenvolver e implantar. Auditorias, né? A gente precisa vai precisar mostrar para o mercado a questão de auditoria, até para mostrar governança, transparência, os relatórios que precisarão ser publicados de tempos em tempos, o monitoramento dos comportamentos. E aí vem uma grande pergunta, né? Esse monitoramento, ele vai ser automatizado? Ele vai ser humano? Porque tem, como a gente vem falando aqui, né, e foi muito bem colocado pelo Rony, existem comportamentos que eles são subjetivos. E aí, quem que vai cuidar disso? Porque se a gente automatiza e põe ali a palavra, acho que foi o próprio Rony quem mencionou, corrupto. Corrupto tem que ser removido? Não, mas não necessariamente você está, de fato, acusando alguém de corrupção. Foi o Ronaldo que falou isso. Então, a depender do conteúdo, a gente também vai precisar de humanos olhando para esse conteúdo, porque a questão técnica talvez não seja suficiente automatizada, porque o conteúdo ele pode ser subjetivo. E aí a gente precisa da sensibilidade humana para olhar para aquilo e saber se de fato a gente de fato vai precisar remover aquele conteúdo. Eu concordo com todos que falaram aqui no sentido de que ao final a gente vai ter uma enxurrada de conteúdos sendo retirados para evitar a responsabilização. Por outro lado, a gente também pode ter uma enxurrada de ações judiciais para pessoas pedindo a volta dos seus conteúdos.
provando ali que não houve nenhum tipo de ilicitude ou nenhum tipo de ato ofensivo. As empresas vão ter que implementar outras medidas de compliance, de governança. As empresas de software agora elas não podem mais alegar neutralidade. Elas passam a ser responsáveis objetivamente, a depender do caso, ou subjetivamente, a depender da situação, né? Crime de honra é subjetivo. Conteúdo impulsionado, agora é responsabilidade objetiva. Conteúdo notoriamente ilícito e viralizado, também é responsabilidade objetiva. A gente volta na mesma tecla, para mim, na mesma tecla técnica de que conteúdo notoriamente ilícito, o que é notório? É muito claro, aí tecnicamente a gente vai conseguir fazer essa varredura em tempo hábil de tirar o conteúdo do ar e não deixar isso viralizar? A gente vai depender de humanos. Então, na prática, gente, não só de notificação essas empresas viverão, né? Se for notoriamente ilícito, ela imediatamente tem que tirar isso do ar. E aí a grande pergunta aqui para mim, na ABS, que representa uma quantidade, né, enorme de empresas de software, a gente vai dar conta de tirar isso do ar ou a gente vai conseguir moderar isso? E aí eu trago aqui para todos nós um questionamento: a gente vai dar conta de moderar todo esse volume de conteúdo para tirar do ar quando aquilo que a gente entender que pode ser ilícito ou que pode trazer um prejuízo ou um dano para o usuário? Eu acho que traz uma série de responsabilidades, Andrei, para as nossas empresas de software, de investimento, de tempo, de IA, de pessoas moderando isso e olhando para isso todos os dias. Então, acho que era, inicialmente, para as empresas de TI, um impacto enorme, mas que, dada a circunstância, vamos todos ter que nos adaptar. Não, excelente, Dani. A gente tinha se programado aqui com algumas perguntas, mas está chegando tanta pergunta interessante aqui, pessoal, que eu vou pedir liberdade de já pular as minhas perguntas aqui como moderador e trazer as perguntas dos colegas que estão assistindo. E eu acho que, para mim, aí também fazendo uma leitura enviesada aqui do Andrei, a mais sintomática para mim tem a Milcíades, ela faz uma pergunta, e aí eu fico vendo, quando vocês falaram agora que o ato ilícito, né, vai ser parte agora para a exceção da honra, parte para o artigo 21, né, e toda a questão, dependendo como for, do dever de cuidado, tal. A Milcites pergunta: quem vai decidir se eventual postagem é crime ou não? Se é uma apologia a um crime, se é antidemocracia ou não? E acho que é interessante porque tem outras perguntas que vão no sentido de como é que vai ficar a regulamentação, né, entre aspas, legislação do STF? Quem vai regulamentar isso? Aí talvez seja um desconhecimento meu, né, pela questão do processo, do rito processual do STF, como é que fica, né? Vocês falaram talvez dos embargos, de ter uma modulação aí que eventualmente traga essa eventual regulação e apare eventuais arestas, né? Mas aí eu já vou também ler algumas perguntas que também vão um pouco nesse sentido. Também aqui, a Alessandra Borelli, Ale, é um prazer tê-la conosco, grande amiga. Ela pergunta como é que vocês veem o impacto prático dessa decisão nas empresas que mantêm ambientes digitais abertos ao público, aí ela menciona o e-commerce, plataformas educacionais e redes sociais internas. Tem o risco real de judicialização em massa? Ou o caminho está em fortalecer políticas internas e colaboração com o poder público? Né? E ela fala, pô, a tese fala em remoção de conteúdos manifestamente ilícitos. Na prática, como definir, e aí eu volto aqui à regulamentação, né? Como definir objetivamente o que se encaixa nesse critério? E mais, em um ambiente marcado por ironias, memes e polarização, como lidar com formas veladas ou manipuladas de discurso de ódio sem ferir a liberdade de expressão? Aí também tem o Lucas, né? Lucas Gonçalves faz a pergunta: como é que vocês estão vendo a representação legal no país? Aí eu acho que também a questão dele precisa de criar um CNPJ, como é que funciona isso? A Marina, ela fala, o item 4 da tese fala em presunção de responsabilidade em caso de conteúdo pago,
impulsionamentos e robôs. A responsabilidade se dá independente de notificação e a tese cita uma exclusão de responsabilidade se for provada atuação diligente, entre aspas, né, e em tempo razoável também, entre aspas. Há um entendimento do que seria essa diligência e de qual seria o tempo razoável? A tese não explica. Talvez o acordo entre em mais detalhes. Se não entrar, qual seria a solução? Recorrer ao direito comparado, possivelmente ao da Europa, né? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, né? O Piero Cellan entra aqui na pergunta do CDC. Ele fala, olha, a aplicação do CDC aos marketplaces é atenuada pela não aplicação da responsabilidade objetiva determinada pela STF. Eu acho que é bacana também a gente entrar um pouco nos impactos para os marketplaces, né? E eu acho que o Ronaldo mencionou isso numa postagem que ele fez, né? O impacto de o que significaria isso, né? Você colocar ali os marketplaces embaixo do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Omar Kaminski, grande Omar, muito tempo que eu não vi o Omar, prazer em tê-lo aqui conosco. De um lado, a autocensura, do outro, o indúbio pro remotionem. É mesmo este o panorama provável pós-decisão do STF, relativizando-se cada vez mais a liberdade de expressão? Bom, eu vou parar por aqui. Os colegas fiquem à vontade para trazer mais perguntas e eu passo a bola para vocês. Vamos voltar aqui à ordem original. Aí, fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta que vocês queiram abordar, algum ângulo que vocês queiram entrar, ou se tiver outro ângulo que vocês queiram trazer também para complementar, fiquem super à vontade. Demi, com a palavra. Bom, tem um monte de perguntas muito interessantes aí. Eu vou dar uma resvalada em várias aí, escapar pela tangente, mas eu diria o seguinte, como comentários gerais. Em primeiro lugar, eu não sei até que ponto isso de fato responsabiliza plataformas quando você implementa um Notice and Takedown, porque elas têm uma saída óbvia. Notificou, tira e acabou. Quer dizer, com isso elas têm uma saída absolutamente tranquila e quem vai sofrer o problema certamente são as pequenas plataformas que vão ter dificuldade de atender isso aí. Então, de novo, acho que as Big Techs escapam numa boa disso daí, simplesmente vão remover conteúdo aos montes, porque qualquer notificação será tirada e vai por aí. Outro ponto que eu queria comentar é essa história de que nós estamos saindo de uma situação em que o intermediário, teoricamente, até seria vedado a ele o conhecimento do conteúdo, para uma situação em que é obrigado a conhecer. Quer dizer, o intermediário tem que saber tudo o que acontece. Imagina se a Telefônica fosse responsável por xingamentos que eu fizesse numa ligação telefônica. Não tem sentido, mas essa tá evidentemente nas exceções, é um modelo de intermediário antigo, mas nós estamos querendo que todos os demais se envolvam nisso profundamente hoje. Então, o intermediário hoje tem que ser partícipe da conversa toda. Alguns sistemas de mensageria, teoricamente, não conhecem o que estão transportando, tudo bem, estão fora, mas o resto vai estar dentro. Pegando um pouquinho ainda da parte do estabelecimento de filiais no país, ou representação, não está claro que isso seja para quem esteja fazendo negociações no país. Eu me lembro, no começo da internet, eu fiquei muito feliz quando a Biblioteca do Vaticano ficou disponível. Eu usei lá para Biblioteca do Vaticano para checar uma opção de coisas, de obras, de trabalhos do diabo. Isso é disponível no Brasil. Quer dizer, agora podemos obrigar a Biblioteca do Vaticano a tirar um livro do Leonardo da Vinci porque está me incomodando. Quer dizer, em suma, o que significa? Precisaria ter representação no país aqui para dizer como eu vou acessar a Biblioteca do Vaticano aqui do Brasil. Em suma, essa definição e vai para a Wikipedia, vai para um monte de outras plataformas. Eu acho complicado dizer o que é ter ação no Brasil. Toda a internet é acessível por qualquer brasileiro se não houver algum filtro esquisito no meio do caminho e o Marco Civil defende a neutralidade, então não poderia ter esse filtro. Então, de novo, eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito melhor esclarecido, porque é inviável você querer que qualquer plataforma do mundo, porque vai ser acessada por brasileiros, ter algum tipo de representação. E aí eu termino com uma outra observação que eu acho que também a gente está mudando alguns jeitões da vida aí. Se algo é ilegal para um brasileiro, devia ser ilegal para o cidadão brasileiro. Digamos que é ilegal você comprar droga. Isso é ilegal para o cidadão brasileiro. Pode ser que seja perfeitamente legal para um sítio na Holanda vender droga. Então, o sítio da Holanda não tem nada a ver com isso. Se um brasileiro fez algo que é ilegal na legislação do país, ele devia ser, evidentemente, onerado com a culpa disso. Nós estamos saindo de uma situação em que você buscaria o real responsável, como fala o decálogo do CG, para uma situação que eu gostaria que aquilo não acontecesse.
Então eu quero que o crime não aconteça, tentando evitar que haja ambiente para ele, em vez de procurar o causador do crime. Então você pega, por exemplo, desafios que levam algum adolescente a morrer ou até um dano qualquer. Bom, certamente alguém criou o desafio. Você precisaria ver quem é o cara que criou e puni-lo terrivelmente, porque ele criou um dano herói. Você quer que isso não aconteça na plataforma? Bom, a plataforma certamente não criou aquilo. Claro que ela pode ajudar, ela pode ser corresponsabilizada, eu não estou entrando nessa discussão. Mas nós estamos tirando do foco o real autor. Quer dizer, ninguém está indo atrás mais do cara que fez aquilo. A gente gostaria que, no mundo utópico, nada acontecesse de ruim. E se acontecer de ruim, a culpa, né, se você ouviu um palavrão, a culpa é do ar que transmitiu o palavrão até você. Se você viu uma pichação na parede, a culpa é da tinta. Em suma, eu não estou querendo radicalizar isso aí, mas nós estamos esquecendo a busca do real responsável, que aparentemente atualmente é secundário. Então, esses são meus comentários em relação ao geral. E aí, um abraço ao Mark Kaminsky aí, que eu ouvi que está presente por aí. Obrigado. Tá Excelente, mudo. Demi. Antes de eu passar para o Ronaldo, eu quero fazer uma correção aqui e pedir mil desculpas. É Omilcíades, em homenagem ao general grego da Batalha de Maratona, não Amilcíades. Eu falei errado, agora eu fiquei por falha cultural minha, agora eu quero ler a Batalha de Maratona. Muito obrigado, Milcíades Almeida. Muito obrigado pela presença e pelo comentário aqui, pela correção. Com a palavra agora, Ronaldo. Obrigado, Andrei. Abraço para a doutora Alessandra também, para o Omar Kaminsky, grande pioneiro do direito da tecnologia no Brasil, estava lá nas origens do Marco Civil também. E antes, né, Omar? Estou revelando dados pessoais seus. Qualquer coisa você denuncia aí para a NPD, tá bom? Mas olha só, eu acho que assim, muita gente, pelas perguntas, está também preocupada com a questão de como interpretar essas teses que foram consensuadas pelo Supremo, tá? Eu queria focar em algumas coisas da decisão que eu vou chamar de exotismos, tá? Porque são pontos da decisão que realmente me parecem extravagantes, porque não estão no DSA e, inclusive, podem não ter nem a ver com questão de conteúdo gerado pelos usuários de redes sociais. Então, o primeiro desses pontos exóticos é o momento da tese consensuada que fala que, se houver uma decisão judicial, as plataformas elas têm que remover todos os conteúdos iguais ao que foi objeto da decisão judicial. Isso aí é extremamente preocupante, tá? Porque nem o DSA lá da Europa tem isso, e remover todos os conteúdos iguais, o que significa isso? Por exemplo, e se eu postar o conteúdo para problematizar o conteúdo, né? Eu sou um professor, eu quero fazer uma análise daquele conteúdo para os meus alunos, ou um jornalista postar o conteúdo num portal justamente para debater o que está ali. Então, um conteúdo que seja considerado antidemocrático, que vai ser postado para fins de crítica ou para fins de alerta, para fins de tomem cuidado. Então, esse conteúdo vai ser removido também, a plataforma vai ter que colocar uma marca d'água e criar um hash para esse conteúdo, e mesmo quando ele aparecer de forma legítima, ele vai ter que ser tirado do ar. Isso aí me preocupa enormemente, tá? Porque a tese consensuada diz que tem que remover todos os conteúdos iguais quando ele for objeto de decisão judicial, e para isso bastaria a mera notificação, né? Não precisa nem entrar no judiciário de novo, só alertar para a plataforma que o conteúdo está lá e ele vai ter que sair. Eu vi, por exemplo, a agência de jornalismo investigativo, a Pública, né, que faz um trabalho muito importante no Brasil, contando lá que isso para o jornalismo investigativo é uma tragédia. Então, por exemplo, eles investigaram uma questão lá envolvendo o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. E o Arthur Lira obteve na Justiça uma ordem judicial para impedir a publicação dessa matéria de jornalismo investigativo da agência A Pública. Com base nessa ordem, ele poderia derrubar o conteúdo sobre isso no Brasil inteiro. Nenhuma plataforma poderia publicar, teria que tirar aquilo tudo do ar. Então, isso aí é algo extravagante, algo que, ao meu ver, extrapola muito
qualquer limite, né, que a liberdade de expressão possa ter, e isso aí me preocupa enormemente, tá? Então, eu vejo isso como um dos exotismos da decisão. O outro exotismo é que, nas exceções do artigo 19, né, que as plataformas que são excluídas dessa responsabilidade, né, que elas são colocadas num regime mais leve, está incluída a formulação de plataformas fechadas para os fins de reunião de voz e vídeo, né? Então, a gente imediatamente pensa no Zoom. Só que tem uma outra plataforma que cai exatamente nessa definição, que é o Discord. E o Discord é uma das plataformas que dão origem, né, a vários dos problemas que escandalizaram a sociedade brasileira de agressão a crianças e adolescentes, incitação ao suicídio, desafios do desodorante, agressão, inclusive, a animais, né, acontecendo ao vivo pela plataforma. E nessa definição do Supremo, o Discord ele é poupado, ele não é afetado, né? Se eu fosse advogado do Discord e eu tivesse um juiz de primeira instância enchendo a minha paciência por algum desses conteúdos problemáticos, na hora eu falaria, olha, eu estou aqui de boa, porque eu estou na exceção, eu não tenho um regime como das outras plataformas, né? Então, me parece que teve uma imprecisão conceitual ali da decisão, e isso também me preocupa. Outro exotismo, além desse de remoção em massa de conteúdos iguais, da questão de tirar a responsabilidade integral do Discord, tem a questão de ter colocado no regime de presunção da responsabilidade, né, que é basicamente uma responsabilidade objetiva com outro nome, porque fala que não tem responsabilidade objetiva, mas a presunção de responsabilidade funcionalmente parece ser a mesma coisa. Então, essa presunção ela acontece para conteúdos impulsionados, que são propagandas, né, que a plataforma impulsiona, então ela tem responsabilidade presumida por esses conteúdos. Agora, ela tem responsabilidade presumida também para outra coisa, que é uso de robôs e chatbots. Apareceu essa palavra chatbot na decisão. Chatbot tem a ver com inteligência artificial, não tem a ver com conteúdo gerado pelos usuários, né? Então, quem está no Grok, às vezes as pessoas chamam o Grok lá, que é a inteligência artificial do X, para participar das conversas no X, ou quem faz pesquisa no Google hoje, aparece um resultado lá gerado por inteligência artificial, né, ou pelo Gemini. Então, quer dizer que vai ter presunção de responsabilidade por conteúdo gerado por inteligência artificial, por chatbots. Essa imprecisão também me parece extremamente preocupante, né? Porque aí invade e extrapola até o âmbito da própria ação judicial, que não tinha nada a ver com inteligência artificial, e o chatbot aparece ali na categoria mais elevada e severa de responsabilidade, que é a responsabilidade presumida, que tem uma equivalência funcional com a responsabilidade objetiva. Então, isso aí me preocupa muito, né? E por quê? Porque textos normativos, eles não são descrições ou narrativas ou entretenimento. Eles são prescrições. Eles criam normas que têm que ser aplicadas para milhões de pessoas no Brasil todo. Então, com texto que faz prescrição, não se brinca, não se faz imprecisão de conceitos, não se mistura alhos com bugalhos, porque o impacto disso é muito violento. É um impacto sobre 215 milhões de pessoas no Brasil. E o que eu notei nas teses consensuadas do Supremo é que elas adotaram alguns conceitos ali que são levianos e que podem ter um impacto muito violento e fora, inclusive, do próprio limite das ações judiciais onde elas foram tomadas, porque adotaram essas imprecisões, tá? Então, texto prescritivo tem que tomar muito cuidado. Não é por acaso que o Marco Civil ele
levou tanto tempo assim para ser formulado. O professor Demi lembra, cada palavra ali foi debatida à exaustão. O Marco Civil fala de neutralidade da rede, define neutralidade da rede com cada vocábulo ali foi pensado, né? Parecia poesia do Olavo Bilac, né? Cada palavra que aparece ali é pensada, ela é pensada, repensada, substituída. Então, o Marco Civil ele teve esse cuidado da precisão vocabular. E o Supremo, nessa decisão muito impactante, não teve, tá? Deixa eu só encerrar, falar duas coisas muito rápidas que são importantes. Me incomoda também não ter sido a decisão feita por lei. É, restrições à liberdade de expressão, elas não podem ser feitas por instrumentos que não sejam a lei. Quem está dizendo isso não sou eu, é o Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que é um tratado de direitos humanos que tem força supralegal no Brasil desde 1992, e diz claramente isso que eu falei: restrições à liberdade de expressão têm que ser feitas em lei. A decisão do Supremo não é lei. E tem um ministro do Supremo que concorda com essa tese, tá? De que restrição à liberdade de expressão não pode ser feita por outro meio que não seja meio legal. E é o ministro Dias Toffoli, em que, numa decisão dele de 2021 sobre direito ao esquecimento, cita integralmente o Pacto dos Direitos Civis e Políticos para dizer exatamente isso, que o Supremo não tem o poder de restringir a liberdade de expressão, porque o Brasil é signatário do Pacto dos Direitos Civis e Políticos. Então, por que em 2021 não podia fazer isso e em 2025 pode, né? Então, eu acho que isso também é algo que me preocupa muito. Não dá para sustentar que essa decisão tenha sido feita em lei. E, por fim, Andrei, desculpa já abusando aqui do meu tempo, mas é um tópico importante. O Supremo termina exortando o Congresso Nacional a agir, né? Ele fala, não, nós só agimos porque o Congresso se manteve inerte, então agora a gente passa a bola para o Congresso, a partir daqui, corrigir a decisão, mudar o que tiver que ser mudado e ajustar, né? Então, dois problemas. Um é essa tese de que quando o Congresso não age, o Supremo tem que agir. Eu consigo pensar em inúmeros assuntos no Brasil que o Congresso não age, tá? E que o Supremo, então, passa a ter poderes para agir. Acho essa tese problemática. E, por fim, essa exortação ao Congresso Nacional para que ele, então, complemente a lei. A minha leitura política é de que isso não irá acontecer. O Congresso Nacional vai ficar inerte. Inclusive, me impressiona até o silêncio dos presidentes das casas com relação a essa decisão do Supremo. Não vimos nenhuma manifestação, nem do Hugo Mota, nem do Davi Alcolumbre, e provavelmente não veremos, ou veremos daqui a bastante tempo, porque o Congresso está inerte. Teve meia dúzia de deputados no parlamento que falaram metade contra a decisão, metade a favor dela, tá? E só a repercussão política dela no Congresso foi praticamente nula. E a minha tese é de que foi nula porque o Congresso está adotando a frase célebre de Napoleão Bonaparte, que é: quando você estiver observando o seu inimigo cometendo um erro, não o interrompa. E foi exatamente isso o que o Supremo fez. Ele cometeu um erro, talvez histórico, e o Congresso não vai interromper o Supremo, vai dizer: o filho é teu, a responsabilidade política é totalmente sua, fique com ela, porque o que vai acontecer é que nós vamos ter milhões de pessoas no Brasil tendo conteúdos removidos, cada uma delas vai receber uma mensagem da plataforma dizendo: seu conteúdo foi removido por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aí pode gerar, e eu me preocupo com isso, uma radicalização ainda maior contra o Supremo e assim por diante. Então, na minha aposta, e colegas, depois, daqui 2 anos a gente conversa, é que o Congresso Nacional não fará nada, vai deixar nas mãos do Supremo a decisão e adotar essa política de toma que o filho é seu, justamente pelo fato
de que você não deve interromper alguém que está cometendo um erro, se aquele alguém, né, para metade do Congresso, é um adversário político. Excelente, Ronaldo. Muito obrigado mais uma vez. Agora, Rony. Muito bacana essa discussão, legal. Também queria cumprimentar o Omar, a Lê, além dos outros colegas aqui. Muito bom ter vocês aqui com a gente nesse tipo de discussão profunda. Eu acho um ponto só relevante, né? Lembrando, a gente vai ter um acórdão, né, dessas teses. Então, mas as teses estão postas, né? E por isso que a gente está tão preocupado. As teses estão aí. O acórdão vai seguir essas teses, né? Mas talvez o acórdão esclareça algumas dúvidas, mas sem prejuízo dos receios de todas as questões que a gente está colocando aqui. E logo na sequência que o acórdão for publicado e sair no Diário Oficial, abre aquele prazo para embargo de declaração. E para quem não é da área jurídica, o embargos visa sanar obscuridades, omissões e contradições, né? Várias delas a gente está colocando aqui, inclusive. Uma das contradições que a gente colocou aqui é prever ali no final que a responsabilidade não seria objetiva, mas ao mesmo tempo traz vários indícios de responsabilidade objetiva no texto, né? Então, esse é só um dos exemplos. O outro ponto aqui que foi colocado é sobre quem julga, né? Quem deve julgar, que essa é uma pauta sempre, se é a plataforma ou se é o judiciário, quem está na mão do julgamento sobre o conteúdo de terceiros. E aí vale a pena lembrar, eu já comentei no início sobre o Communication Decency Act, lá dos Estados Unidos, de 1996, que ele traz uma dupla isenção. Ele traz uma isenção em relação às plataformas relacionadas à questão de não serem responsabilizadas como editores por conteúdos de terceiros, mas também traz uma exceção e isenção de responsabilidade chamada de bom samaritano. Ou seja, ela também não pode ser responsabilizada por querer moderar adequadamente conteúdos que são nocivos, né? Então, lá tem essa dupla responsabilidade. Aqui no Brasil, com as perguntas que foram feitas e com essa decisão, né, o que acontece na prática, né? Na prática, as plataformas elas vão ter um dever de atuação mais forte sobre penas de serem responsabilizados, porque para qualquer tipo de ato ilícito, como a gente disse, ou crime, com exceção de crime contra a honra, se ela não remover o conteúdo, ela vai ser responsabilizada, ela vai ter que atuar. Mas não necessariamente ela vai ser condenada à responsabilidade civil por todo tipo de conteúdo, porque se alguém reclamar que ela não atuou e deixou um conteúdo ali, e o judiciário reconhecer que aquele conteúdo não era ato ilícito e não era crime, ela não vai ser responsabilizada por isso, obviamente. A grande questão que a gente coloca aqui, que a gente está com receio, é que, na dúvida, é melhor remover, né? Porque daí ela não corre o risco desta responsabilização. Esse é o principal ponto que a gente coloca aqui sobre o overblocking, né? Sobre esse temor de remoção de conteúdo que pode, obviamente, ferir a liberdade de expressão. Acho que tem mais um outro ponto muito relevante da gente lembrar da origem dessa decisão do STF. A origem dessa decisão do STF é um caso envolvendo Facebook e o extinto Orkut. Ou seja, a gente está lidando com casos que versam sobre a esfera do pensamento, sobre a esfera dos limites da liberdade de expressão. O que é muito diferente sobre legislar sobre todas as aplicações e serviços online do Brasil, que a gente está colocando aqui. E é o que aconteceu, né? A gente está falando sobre os mais variados tipos de aplicação que estão sendo legislados. Quando se faz a pergunta sobre marketplace, e teve uma pergunta sobre se a decisão colocando o CDC não atenua a responsabilidade dos marketplaces. A grande questão é que antes os marketplaces, eles também têm ali o artigo 19 em relação à moderação de conteúdo para se proteger. A discussão que se terá e precisar ser esclarecida agora no acórdão, como o STF fala das exceções específicas que não estariam dentro da nova regra, entre elas serviços de mensageria instantânea, serviços de conta de e-mail e também serviços de redes fechadas para reuniões, como o Ronaldo comentou, como é que fica o marketplace nessa situação, né, nesse tipo de situação. Então, esses pontos aqui são super relevantes, né, para serem debatidos com todos esses receios que foram colocados. Mas, enfim, em geral, acho que foi isso que eu absorvi das perguntas aí para esclarecer. Não, excelente. Eu fico vendo, Rony, eu vou passar para a Dani aqui, mas eu fico vendo o marketplace e a gente vai retirar. Eu estava pensando, vamos retirar a caixa de comentário e ficar só estrelinha por critérios, né, para falar se o produto foi bom, foi ruim.
Se não tem pergunta, você vai avaliar aí, você esvazia completamente o debate, né? E não só de comentário, Andrei, desculpa te interromper, mas do próprio Avaliação. produto. Às vezes tem produtos que você não sabe se é ilícito ou se não é ilícito. Às vezes tem produtos que são A regulados, não descrição. regulados, né? Então, assim, tem uma série de questões que podem interferir nos negócios online. E não nessa esfera de pensamento que era a esfera de discussão original dos processos que motivaram essa decisão. Pois é. Dani, Vamos lá, eu vou tentar ser bem objetiva. Eu quero voltar aqui em dois pontos que a gente falou bastante. O Demi falou isso nessa segunda fala dele. A gente não pode esquecer, gente, que a responsabilidade direta e objetiva continua sendo de quem postou aquele conteúdo. A plataforma, ela está sendo chamada a essa discussão, mas para ela remover esses conteúdos, que obviamente o acordo ainda vai modular como é que deve ser feito e como deve acontecer, mas eu acho que a gente não pode tirar desse contexto e dessa nossa discussão que as pessoas, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que postou aquele conteúdo, ela continua sendo diretamente responsável por aquilo que ela gera, por aquilo que ela proporciona. Tem uma das perguntas que eu bati o olho aí, se alguém recompartilhar, também segue sendo responsável. O fato da plataforma ela ter a responsabilidade eventual de tirar aquele conteúdo do ar, na minha visão, não exime do usuário, daquele que postou, a responsabilidade direta sobre aquele conteúdo. Então, a gente estaria falando aí de uma responsabilidade solidária, cada um na medida da proporção daquilo, e aí precisamos continuar a ter essa modulação, né? Na medida daquilo que você fez, a plataforma de não tirar o conteúdo, eventualmente, e o usuário de ter postado aquilo, ele continua sendo responsável. Então, o Demi trouxe muito bem esse ponto no começo dessa fala, eu acho que era importante a gente também bater muito nessa tecla. Sobre a representação no Brasil, gente, o artigo 11 do Marco Civil da Internet já trazia um pouquinho sobre essa questão. A empresa ela não é obrigada a ter, ela não era, né, obrigada a ter uma sede no Brasil, mas ela devia cumprir a legislação brasileira. Então, era isso que o artigo 11 do Marco Civil da Internet trazia. Então, a depender da sua empresa, tem uma série de legislações que já traziam a responsabilidade de ter sede e ou representação aqui no Brasil. Depende de cada plataforma, depende do conteúdo, depende do seu trabalho. Esse é mais um ponto que a legislação, que o STF bateu forte a questão da representação, e a gente sabe bem por que eles fizeram isso, mas o fato é que qualquer empresa que opere no Brasil, tendo sede aqui ou não, ela vai precisar cumprir a legislação brasileira. Acho que eram esses dois principais pontos que eu queria trazer. Acho que Rony, Ronaldo e Demi falaram muito bem sobre o conteúdo aí da decisão. Não queria voltar a bater na mesma tecla, mas é isso. Tecnicamente, as empresas, vamos ver o que vem aí no acórdão, essa modulação. Tecnicamente, as empresas vão ter que se adequar, seja por meio de tecnologia, seja por meio de IA, seja por meio de pessoas, mas o fato é que agora a gente passa a ser responsável, né? As empresas, as plataformas digitais, elas passam a ter responsabilidade sobre essa moderação, e objetiva ou subjetivamente, de alguma forma, elas vão ter que cuidar disso e tirar os conteúdos, como disse o Ronaldo, vai ser uma avalanche de conteúdo saindo do ar, porque eu não assumiria a responsabilidade de fazer a moderação. Eu ainda acho que a responsabilidade tem que ser, deveria ser do Poder Judiciário, mas ele acabou de se eximir dessa responsabilidade, transferiu isso para o ente privado, e eu, como ente privado, imagino que será uma avalanche de conteúdo sendo retirado, mas eu vou concordar com o Ronaldo de que o legislativo não vai entrar nessa briga, porque assim como as empresas tirarão os conteúdos, o judiciário é quem vai determinar o retorno desses conteúdos. Então, de fato, toma que o filho é teu, que você mandou tirar, agora você manda botar de volta. Então, eu concordo que o legislativo não vai entrar, pelo menos não por hora, ou pelo menos vai por um bom tempo assistir de camarote essa briga e ver o que vai acontecer entre o STF e a população brasileira
nesse meio tempo. Eu acho que a gente tem aí uma discussão enorme que vai acontecer, talvez até de fato uma revolta, mas veremos as cenas dos próximos capítulos. Eu acho que esse filho é do STF por hora, é, concordo 100% com o Ronaldo nesse tópico, e é isso. Os conteúdos vão simplesmente deixar de existir, vão sair do ar, e nós, é, que as pessoas, os usuários que se sentirem ofendidos, que corram para o judiciário, aquele que mandou tirar, para mandar pôr de volta, ou pelo menos pedir. Excelente, excelente, Dani. Muito obrigado. A gente está chegando aqui no final, faltam 10 minutos para a gente encerrar esse nosso webinar, e tem ainda um monte de pergunta interessante. Eu queria agradecer a todo mundo aí que se dedicou o seu tempo para vir participar, acompanhar com nós aqui para tentar entender um pouquinho melhor esse processo. Eu acho que também é um processo de aprendizagem. E eu queria mencionar aqui um ponto para a ABS. A ABS sempre defendeu e continua defendendo qualquer revisão do Marco Civil da Internet, sobre constitucionalidade ou não, é objeto, é atribuição do Congresso Nacional com um debate amplo, aberto e democrático. Essa sempre foi a nossa posição durante esse debate e continua sendo essa posição. Tanto é que a nossa percepção é que toda essa confusão que está acontecendo, como vocês puderam mencionar, são fruto dessa ausência do debate amplo. Foi no almoço que foi decidido, né? No almoço, a portas fechadas, quantos assessores participaram, quantas pessoas cabem numa sala, na maior sala lá do STF, no plenário, né? Comparado com quantas pessoas que vocês mencionaram aqui participaram desse processo amplo, democrático de construção legislativa, que afeta, sim, e muito a liberdade de expressão. Então, eu só não podia deixar de lamentar aqui, né, esse conflito entre os poderes. É o STF legislando, é o Congresso entrando cada vez mais sobre a execução orçamentária do Executivo. É o Executivo que perde no processo democrático né, legítimo e vai apelar para o STF, né, como a gente teve a desoneração, outros temas. Então, acho que a gente não poderia também deixar de externar aqui a nossa inconformidade com essa falta de alinhamento entre os poderes para que a gente possa avançar, né, numa democracia de fato plena, né, com as pessoas gozando dos seus direitos. Bom, mas eu estou aqui na minha função de moderador. Queria voltar aqui para vocês também, cada um falar também as suas percepções finais. Eu acho que vocês já falaram um pouco aqui, um pouco o que se espera. Eu acredito que o Congresso deveria debater esse tema. Teve uma colega aqui que lembrou que tem já um pedido de audiência pública. Eu acho que esse é o caminho, a gente fazer audiência pública, fazer debates como esse, debate na imprensa, para a gente alertar cada vez mais as empresas do tamanho do impacto econômico que isso vai ter, social, para a sociedade, o impacto à liberdade de expressão, com a restrição dos canais. Eu acho que é importante a gente avançar nesse debate, né? O filho tem dono, mas eu acho que é um processo em construção que a gente também não pode se eximir, né? De continuar lutando para manter uma internet democrática, aberta, livre, plural, é lógico, respeitando a legislação brasileira. Bom, mas aí eu volto para vocês, fazendo a sua intervenção final, 1 minuto cada um. Vamos inverter aqui, eu não sei se a Dani quer começar falando agora, Dani. E aí, Dani, Rony, Ronaldo e Demi. Primeiro, agradecer, Andrei, o espaço e a gente ter conseguido debater esse tema. Mas, rapidamente, assim, eu só queria dizer que eu acho que a gente sabe aqui no nosso mundo de tecnologia que a tecnologia é sempre muito mais veloz do que qualquer legislação. Então, qualquer legislação que venha regular tecnologia, internet, ela tem que ter muito cuidado, ela tem que ter muita parcimônia, porque tudo que a gente regula hoje já ficou ultrapassado. Então, é papel do Congresso fazer isso. Eu acho, aqui na minha opinião, que o STF atropelou esse papel. Na minha opinião, o Poder Judiciário tinha que continuar como moderador até que a gente conseguisse avançar nesse debate mais forte no Congresso. Mas é o que temos para o momento. Vamos esperar aí o acórdão e ver o que vem de modulação e vamos ter que seguir essa regulação porque veio do STF a decisão. Obrigada, gente. Foi um prazer. Rony?
Legal. Estou super contente também. A gente ficou durante o final de semana, saiu a decisão, falando com o Ronaldo, Dani. Ainda bem que deu certo. Obrigado, super obrigado por estarem aqui. E foi muito produtivo. Eu acho, Andrei, todas as perguntas que estão no chat e também no Q&A aqui, acho que são muito valiosas. Se a gente puder extrair depois para outros debates, acho que vai ser super relevante. Para quem perguntou, sim, está gravado, está no YouTube, vai ficar ali no YouTube da Aves para assistir depois. E também pela FEComércio a gente vai divulgar. Só alguns pontos. Ronaldo, a questão do chatbot, né? Que você falou, eu espero que seja botnet, não chatbot, né? Ali o termo técnico, mas está chatbot ali, né? Acho que esse é um ponto, e é perigoso, né? Porque chatbot é todo serviço de comunicação por IA. Eu defendia alterações, tá? No artigo 19, e defendia já há bastante tempo alterações, mas criando exceções ao artigo 21 de forma muito objetiva para determinados crimes e que se não tem tanta subjetividade assim, tá? Inclusive escrevi vários artigos e defendi isso, como eu falei. Mas tenho sim receio de tudo que a gente conversou aqui com esse tipo de decisão. E eu acho que é muito bom ter essa visão do Ronaldo sobre próximos passos e da possível inércia do legislativo, e também concordo com ele, com a Dani, que colocaram aqui, mas eu acho que aí nós temos esse papel fundamental que a gente faz muito bem, e o Ronaldo fez muito bem lá no início das discussões do Marco Civil da Internet, nós vamos precisar agir para termos modificações legislativas, né? Porque no STF a gente vai ter ali sanar obscuridades, omissões ou contradições. Não vai, as teses não vão ser mudadas. Então, cumpre a nós, e aqui eu já sugiro, Andrei, FEComércio, ABS e TS se juntar aqui para a gente, talvez, já pensar numa proposta de alteração legislativa para a gente tentar dar um prumo aí adequado a isso que está se decidindo. Então, é isso que eu deixo como recado final e estou super contente. Obrigado novamente, principalmente aos nossos convidados, Ronaldo e Demi. Ronaldo? Pessoal, super obrigado. Rony, obrigado por ter colocado de pé nesse momento tão importante, né, uma discussão como essa. E eu acho que você tem toda a razão. O que a gente tem que fazer, a tarefa continua a mesma, que é construir consensos, né? O que a gente tem que lembrar é que quando tem consenso, o Congresso age. Por exemplo, aprovou a lei que proibiu o celular nas escolas, né? Que tramitou em tempo recorde de 6 meses, uma lei dramática que tira os dispositivos de todas as escolas brasileiras. E por que que ele agiu rápido? Porque foi construído um consenso na sociedade brasileira sobre o tema. E o consenso dá trabalho, né? Então, Marco Civil levou 7 anos, dá um trabalho imenso, mas a gente não pode fugir desse caminho mais difícil na hora de fazer normas que são complexas e que afetam milhões de pessoas. Como a Daniela muito bem mencionou, né? A gente mudou o nosso regime no Brasil. Antes era em dúvida pró-liberdade de expressão. Eu entrava no judiciário para tirar um conteúdo, o juiz, até ele decidir, o conteúdo ficava no ar. Então, a liberdade de expressão estava ali como valor protegido. Hoje a gente tem um regime que é em dúvida pró-remoção. Você notifica um conteúdo, como a gente falou, as razões para se notificar são enormes, né? Não é só aquelas que são ali elencadas no dever de cuidado, que é a parte que, inclusive, né, Rony, concordo total com você, é o que o Supremo tinha que ter feito, pegado ali aquele capítulo que tratou do dever de cuidado, especificou aquelas hipóteses, aquilo ali ninguém critica, tá certíssimo. O problema é que o Supremo ele fez o papel do médico maluco, né? Porque a pessoa foi lá no hospital operar do coração e saiu operada da perna, do apêndice, das costas e do cérebro. Ela sofreu múltiplas cirurgias, sendo que o problema dela é um problema de coração. Então, eu acho que a gente tem hoje no Brasil uma mudança de regime para esse regime em dúvida pró-remoção. Isso não é algo que, ao meu ver, seja desejável, tá? Então, vamos trabalhar a construção desse consenso para que a gente tente mudar isso, né?
porque acho que isso aí vai dar problema tanto para a população como um todo, como para questões institucionais aqui no Brasil. E eu acho que a gente precisa de paz e a gente precisa de estabilidade, de certeza e segurança jurídica para a gente se desenvolver. O Brasil não pode ficar fingindo que é a Europa, que já é um continente rico, né? Um continente que já está ali num nível de desenvolvimento muito maior que o nosso. A tarefa do Brasil ela não é fácil. A gente precisa de estabilidade para promover desenvolvimento. E eu não acho que essa decisão aqui aponta nesse sentido, não. Então, brigadíssimo, pessoal, pela oportunidade de estar aqui com todos e com a doutora Daniela. Demi, Bom, evidentemente eu estou muito contente de ter participado, as opiniões todas foram muito ricas e muito interessantes. Minha posição como, digamos, sujeito razoavelmente antigo na internet é que nós estamos olhando uma internet que não é a internet real, nós estamos tratando, na verdade, uma intranet. O Brasil está, de alguma forma, olhando a internet como alguma coisa interna e ela é muito maior que isso, a longa mano não vai poder chegar onde a gente quer. Enquanto eu estava discutindo, eu estava tomando uma pinguinha aqui do lado. E eu lembrei que, por exemplo, na Arábia Saudita, isso seria considerado um crime. Você não pode beber bebida alcoólica, talvez tenham que tirar do ar os sítios brasileiros da Pirassununga, que vendem pinga pela internet. Em suma, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente imagina que seja o nosso alcance. E certamente as culturas são diferentes em todos os lugares. Então, tudo que está na internet, teoricamente, é acessível por brasileiros. Certamente os brasileiros, como bem falou também a Daniele, são os principais responsáveis pelos atos que eles cometem. Você não pode impedir que as coisas sejam acessíveis a brasileiros e às vezes sejam ruins, estejam em algum lugar remoto. Da mesma forma que o álcool é acessível a árabes e pode ser ruim para eles. Então, o álcool, pelo menos fisicamente, teria que passar numa alfândega. Mas como nós estamos no mundo de átomos, mudando para um mundo de bits, como já falava o Negroponte, essas coisas variam muito. Quer dizer, o que valia para átomos, que é segurar na fronteira, na alfândega, não vale para bits que chegam por FTP ou por outra forma qualquer. Então, meu alerta seria que todos estamos alinhados na intenção, a intenção é a mesma para todos, mas eu tenho medo dos meios que foram tomados, e eu diria que a visão que nós estamos olhando da internet é uma internet que é praticamente uma intranet brasileira, e acho que não era esse o objetivo original. Então, é importante ir devagar com esse andor aí, com juízo, com cautela e caldo de galinha. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença aí e pelo convite. nós que agradecemos mais uma vez aqui, Demi, Ronaldo, Rony, Dani. Agradeço muito aí a presença de vocês, todo mundo que se dedicou aí, participou, quem fez pergunta. Peço desculpa àqueles que a gente não conseguiu ler as perguntas. E agradeço mais uma vez aqui a APS, que ajudou a materializar, a FEComércio também, que está com a gente aí, apoiando, também ajudando na organização, o Rony. Pessoal, muito obrigado. E eu acho que fica o recado aqui que vocês fizeram. A gente segue nessa luta, né? Eu acho que o trabalho vai começar agora, né? Mais intenso e vamos lá, vamos se organizar, se mobilizar para promover